Graça e paz, pessoal. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Eu profetizo bênçãos e vida em abundância na sua vida. Que Deus esteja presente em cada momento. Que Deus ele é Deus de detalhes e é Deus de promessas, que não é homem para mentir. E o que Deus me entregou hoje é para você ter cuidado com o que você assiste e o que você ouve. E isso vem a partir das suas decisões e escolhas, certo? Deus ele colocou 2 sonhos para mim nessa noite. Foram vários, na verdade, mas os únicos que Deus permitiu que eu lembrasse foi esses 2, que ele ficou o dia todo falando para eu falar em vídeo e falar para as pessoas que eu conheço sobre esse sonho, certo? E é basicamente cuidado com o que você assiste, o que você escolhe assistir, seja em séries, filmes, o que você decide escolher em lugares que você vai para adorar o Senhor. Você tem que ficar bem esperto e ver com os seus olhos da fé, com os olhos espirituais. Pede assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, nesse lugar que eu tô aqui, nesse momento, nessa igreja que eu tô, seja católica ou evangélica, é o lugar que você quer que eu esteja? Se não for, você faz eu ficar com vontade de ir para o lugar certo. Você pede isso para o Espírito Santo, que ele vai começar a te conduzir. Você fala assim: Pai, manda as pessoas certas para perto de mim, para eu ir para o lugar que o Senhor quer para mim. Que não seja a igreja, não seja o trabalho, não seja o lugar que eu estou, seja onde o Senhor quer que eu esteja. Você vai pedindo para o Espírito Santo. E se algum momento, depois que você fizer essa oração, você vê que saiu pessoas da sua vida, vê que do nada você vai para a igreja assim, e o Espírito Santo começa a te deixar assim sentido, tipo, as pessoas começam a te julgar, começam a falar um monte de coisa para você, é por um motivo, porque Deus ele vai fazer você não aguentar mais ficar no lugar que você tá, até você entender que o seu lugar não é aí onde que você tá, independente do que seja, certo? Mas eu vou contar agora como é que foi esses sonhos. Foi o seguinte: ontem à noite, tava com 2 pessoas no carro, aí o rapaz saiu, né? Falou que ele ia ver uma série com a mãe dele, só que eu não perguntei qual era a série, porque falei, não, tem que aproveitar com a família mesmo, já marcou de ver a série com a sua família, tá certo mesmo, tem que ver. Eu não perguntei. Aí a outra pessoa foi lá e falou assim, depois que ele saiu, falou assim: não, deve ser Stranger Things, que lançou hoje, dia 25 de dezembro, literalmente no dia do Natal. Aí eu não sei se foi o dia 25, 26, mas basicamente isso. E a pessoa só falou isso, e eu falei assim: pois é, cara. Na hora eu pensei assim, porque eu já assisti, se não me engano, as 4 temporadas e só falta a 5ª, se não me engano. Aí, depois que eu comecei a alimentar mais o meu espírito com a palavra de Deus, com louvores, cultos e etc, no lugar certo que Deus manda eu ir, eu comecei a perceber que não é todo lugar que eu sou chamado que eu devo ir. Por exemplo, esses dias para trás, eu fui convidado para um evento em uma igreja, certo? E nessa igreja, ela é bem grande, bem grande mesmo. Muita pessoa participa, muita pessoa que eu conheço participa, certo? E nessa igreja, Deus começou a falar assim comigo. Ele falou para eu ir, que ele tinha algumas coisas para falar para mim. E a partir dessa ida nessa igreja, o que aconteceu? Teve 2 testemunhos lá, de fiéis, e o testemunho do pastor. E, cara, o que aconteceu? Os 2 testemunhos e o pastor começou a falar só deles, sobre o que eles fazem, o que eles conseguem fazer na força do braço. E em nenhum momento eles estavam falando de Deus. E Deus estava falando assim: vai embora, porque não é todo convite que você é chamado que você deve ir. E talvez não é o lugar que você está que você tem que estar. E ele colocou isso na minha mente, foi falando assim: olha, a partir de hoje você tem que estar no lugar que você sabe, que você sente a minha presença. Se você está num lugar que você não sente a presença de Deus o tempo todo, sinto muito de dizer, mas esse lugar é o lugar errado para você. Se todas as pessoas ao seu redor nesse lugar só julgam, só falam mal um dos outros, só chegam em você para te desestimular, falar assim: nossa, sua igreja não está indo para a igreja, ou enfim, falar alguma coisa que vai te desestimular, te denegrir, te julgar, você está no lugar errado.
Eu passei muito tempo na igreja católica, minha vida inteira, até eu conhecer Jesus nessa igreja que eu estou participando, que é ITS, Tempo de Salvação. E nessa igreja eu conheci o verdadeiro amor de Deus, que é um amor que não é de longe, é um amor que é de perto, que Ele quer conversar com a gente o tempo todo. Eu sempre ia, tinha semana que eu ia 7 vezes na semana, vezes que normalmente eu ia fixo 2 vezes, 3 vezes na semana, e sempre participei, fui coroinha, fui acólito, participava de vários ministérios na igreja católica, só que eu nunca tinha sentido Jesus. Aí um amigo meu, ele foi lá e começou a pregar para mim. Ele ficou uns 6 meses pregando assim sobre a palavra específica para mim, assim, todos os dias. Aí foi quando eu fui no encontro dessa igreja que eu estou participando agora, há 5 anos atrás, e minha vida foi mudada por apenas uma escolha, que eu decidi escolher pelo menos conhecer essa igreja. Tem muitas pessoas que eu chamo lá para conhecer essa igreja que eu participo, infelizmente elas vão lá e preferem estar em outros lugares, preferem não dar nem a chance de conhecer, sabe? E Deus, esse final de semana, depois que Ele me mandou ir para Goiânia, Ele me falou várias coisas através dessa ida em Goiânia, me mostrou o futuro que Ele quer para mim, e entre outros. E Ele começou a falar assim para mim: filho, você não precisa mais mandar mensagem para ninguém, se não for eu falando para você mandar mensagem. Porque sempre eu convidava as pessoas, ficava falando, não, vamos lá e tal, como mudou minha vida, pode mudar a sua. Aí eu tentava ajudar o máximo para a pessoa sair, sabe, do mundo e conhecer esse amor de Jesus que eu conheci a partir de uma vez que eu fui nessa igreja. E o que acontece? Com isso, Deus falou assim: filho, você não precisa mais mandar mensagem, só quando eu falar para você mandar. E eu fui lá e parei. E é isso que talvez Deus quer que você faça. Peça para Deus para tirar todas as pessoas ruins da sua vida. Pede para Ele te mostrar a igreja certa, o caminho certo que Ele quer trilhar. Leia a palavra, que é o mais importante. Ore diretamente para Ele. João 14,14. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. E pede para o Espírito Santo te conduzir para o lugar certo. Eu tenho certeza que Ele vai te levar para o lugar certo. E basicamente, com isso, a gente tem que saber quais ofertas a gente tem que aceitar, de empregos, de família, e a gente tem que escolher o lugar certo que a gente sente a presença de Deus. E sobre o sonho, como é que foi esse sonho? Os 2 sonhos que eu tive. O primeiro sonho foi sobre eu estar num lugar, né? Aí eu estava de boa lá, reunido com algumas pessoas que eu conheço, e simplesmente do nada uma pessoa chega pra mim, um rapaz, e falou que meu chamado era muito grande, e falou algumas coisas e etc. Aí do nada, uma pessoa vai lá e simplesmente toca em mim, aí ela começa a incorporar. Aí as pessoas entraram em oração por ela e tal, aí passou, e o profeta da nossa igreja gritou assim: cuidado que tem um espírito de confusão atuando nas nossas mentes, nas nossas vidas, famílias e lugares que a gente frequenta. Foi isso que eu entendi. Ele só falou assim: tem um espírito de confusão. E quando ele falou isso, eu não sei se vocês já pararam para ver, mas tem muitas pessoas que estão falando dos ETs, e basicamente nós que já temos uma noção espiritual, a gente sabe que basicamente isso daí não é ETs, são demônios que vão se passar por ETs para ganhar a nação e etc. Que isso daí em algum momento vai acontecer. Isso daí são profecias que em algum momento os demônios eles vão se materializar, infelizmente. Mas o que acontece? O anjo caído ele também pode se materializar como um anjo de luz. Então você tem que ter cuidado com os lugares que você frequenta, as coisas que você vê. Porque o que acontece? Tudo cria um portal no mundo espiritual. Toda fala que você fala, seja ela negativa ou positiva, vai atrair coisas de acordo com o que você fala. Que é basicamente João 14. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Toda vez que você fala palavras ruins, você vai atrair coisas ruins, pessoas ruins, propostas ruins e etc. Mas quando você começa a usar a sua boca para abençoar as pessoas, em Tiago 3,9 vai falar isso.
Tiago 3, 9 e 10. Não tem como você abençoar uma pessoa, abençoar Deus na casa do Pai, seja na católica ou evangélica, e fora da igreja você amaldiçoar as pessoas com a sua boca, falando para as pessoas, julgando elas, falando xingamentos e etc. Não tem como, ou você faz um ou você faz outro. Aí em Tiago 3,10 vai falar: não tem como uma boca amaldiçoar e abençoar ao mesmo tempo. Uma boca não convém fazer as duas ao mesmo tempo. Ou você tem que escolher você abençoar ou você amaldiçoar. E eu creio que você prefira abençoar. Muitas coisas as pessoas falam sobre karma, lei da atração. Isso é basicamente o que fala na Bíblia. Sempre que você abençoa uma pessoa, você vai receber as bênçãos em dobro. Você mesmo pensando nisso ou não. E sempre que você amaldiçoar alguém, você vai ser amaldiçoado. E em Mateus 7, 1 e 2 fala: não julgueis para não ser julgados, e quanto você mede, você será medido. Então, basicamente, o que aconteceu nesse restante do sonho? Aí, beleza. Aí essas pessoas foi lá, passou. Aí, do nada, acima desse rapaz, começou como se fosse não é Polaroid, como se fosse uma tela. Pareceu uma luz assim, como se fosse uma televisão, né? Assim, flutuando. E aparecia a cena que acontece em Stranger Things, da Eleven. Aí o olho dela ia lá, ficava branco, e começava a falar um monte de palavras de maldição. E nesse momento, ia falando e tal, ia começando aquela voz de demônio que em todo filme de exorcismo de padre acontece. E beleza. Com isso, começou a falar com essas vozes, e do nada começou aquele clarão. E tipo, a imagem lá era tipo olhando pra você e tipo criando abertura de portais no mundo espiritual do que você está assistindo, transmitir para dentro de você. E o que acontece? Nesse momento, as pessoas que estavam olhando para essa série, para isso que estava acontecendo, simplesmente elas eram abduzidas. Aí eu via como se fosse a nave ali do ET abduzindo essas pessoas, por uma simples coisa que ela estava preferindo assistir naquele momento. Então você tem que ter muito cuidado com o que você assiste. E em Stranger Things, Coisas Estranhas, a tradução, né, já ressalta muito sobre isso, que é coisas estranhas. O mundo vai lá e passa, agora eu não vou lembrar, mas enfim, o menino lá, ele foi pro submundo, agora eu esqueci a história, mas basicamente ele vai para outra dimensão, que só há trevas, só há escuridão e etc, né? E tem os monstros lá, certo? Que basicamente esses monstros seriam demônios. Eles vão lá e vai sugar a sua energia, vai sugar a sua alma e etc. E sempre vive nisso, o ciclo de morte. Sempre que você assiste alguma coisa, vê alguma coisa, fala alguma coisa, tem uma bagagem no mundo espiritual, você querendo ou não. Eu tenho outros vídeos falando sobre a cegueira espiritual, que você não vê e nem percebe, seria bastante interessante você ver, e também as guerras espirituais, como vencê-las. Que tem muita pessoa que tem as guerras espirituais que não está prosseguindo de evoluir na vida por conta dessas guerras espirituais, por conta que elas não sabem como fazer para parar essas guerras espirituais. E tem uns outros vídeos que seria bastante interessante você ver para melhorar essa mentalidade sua sobre guerras espirituais, sobre a sua visão espiritual. Eu profetizo na sua vida que os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais se abram para você perceber o que está acontecendo no mundo. Que Deus ele possa tirar as escamas do seu olho para que você entenda o que você precisa enxergar, porque Jesus um dia ele vai voltar. E se você não tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que em Efésios 6, 10 ao 20 vai falar para você revestir sempre da armadura de Deus, em Efésios 10, 6, 18 vai falar para a gente orar em espírito o tempo todo. Se você não ficar revestido e alimentar o seu espírito, coisas ruins vão acontecer, porque você não vai estar numa frequência boa. Porque muitas pessoas falam isso, sobre a energia e sobre a frequência que você está.
Se você está indo em lugares, festa, momentos para droga, bebidas, etc., isso vai atrair pessoas desse ciclo. Isso é normal. Se você, é o que o profeta está falando hoje, ontem no culto, que você é basicamente o que as 5 pessoas mais próximas de você faz, certo? Você é baseado nas 5 pessoas mais próximas de você. Se você está andando com 5 pessoas que vai te atrair para um lugar ruim, você vai continuar ali se você não escolher ir para o lugar certo. Se você está perto de 5 pessoas que são milionárias, você vai começar a pensar como milionário. Se você tiver próximo de 5 pessoas que vai te aproximar de Deus, você vai aproximar de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? E o outro sonho que eu tive era minha família falando sobre adoração, sobre o que eles deviam adorar e tal. Eles estavam procurando na Bíblia e não estavam achando onde que aparecia sobre adorar outros deuses, adorar esculturas, etc. E quando eu acordei hoje desses sonhos que eu tive, eu acordei várias vezes durante a noite, eu não dormi direito essa noite. E quando eu acordava, eu sempre repreendia, orava um pouco, e Deus me entregou em Jeremias 7, do 1 ao 8, que é basicamente o seguinte: a inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Aqui prosseguindo um pouco acima de Jeremias 8, fala aqui: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então, essa mensagem é uma mensagem voltada à idolatria de pessoas, certo? E Deus, ele falou basicamente muito isso com o meu coração hoje, falou muitas vezes sobre... Lá na igreja que eu participo, o profeta e os pastores, eles vivem dizendo: não esteja numa igreja por pessoas, circunstâncias ou por si próprio. Ele sempre fala: nunca olhe para as pessoas, para as circunstâncias ou para si mesmo. Porque quando você olha para esses três, você não está olhando para o Senhor, que é o princípio. Os seus olhos têm que estar em Cristo. 2026 vai acontecer muitas coisas difíceis e boas. E se você não tiver com seus olhos em Cristo, presta atenção nisso. Se você não tiver com seus olhos em Cristo, vai ser difícil para você. Vai ser difícil. Porque a gente sabe, na política, em várias ocasiões, está acontecendo muita coisa estranha no mundo natural. E no mundo espiritual é maior ainda o que está acontecendo. Vocês não têm noção do que vai acontecer próximo ano.
E se os seus olhos não estiverem em Cristo, somente em Cristo, Deus e no Espírito Santo, vocês vão passar por pelejas. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Mas se você ficar confiando em doutrinas, em outras coisas, e não focar os seus olhos apenas em Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se seus olhos não estiverem em Cristo, estiverem em pessoas, padres, pastores, seja o que for, em igrejas, templos, circunstâncias, não tem como você prosseguir para frente. Seus olhos têm que estar em Cristo. Se eu não me engano é Provérbios 16:3, não tenho certeza, que fala: consagre ao Senhor todas as suas obras e seus planos serão bem-sucedidos. Tudo você tem que olhar como se fosse para entregar para Cristo. Pede para o Espírito Santo, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual a igreja que eu tenho que participar? Qual é o trabalho que o Senhor quer para mim? E leia a palavra. Essa Bíblia que eu ganhei faz pouco tempo, direto do céu para mim. Leia a palavra, que é o mais importante. Se você... uma analogia que Deus me entregou, não lembro, foi através de um vídeo no YouTube que eu estava vendo, que é o seguinte: se um guerreiro ele vai para a guerra e ele não come, ele não vai conseguir batalhar. Ele vai estar fraco, vai estar cansado, vai estar com fome. E ele vai ir lá na guerra e ele vai ter a chance de morrer, perder tudo que ele tem, perder família, perder amigos e etc. E essa é a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não está alimentado da palavra de Deus, que é o mais importante, se você não ler a Bíblia, não focar em igrejas certas, focar nas pessoas certas que te aproximam de Deus, que se você estiver junto do nível de pessoas que vai te julgar o tempo todo, independente do que seja, cara, essas pessoas vão fazer você ficar para trás. Se você está num lugar que as pessoas só sabem te julgar, julgar sua família, julgar os seus amigos, cara, essa mesa não é para você. Essa palavra aqui que eu estou entregando, ela é bem dura mesmo, mas é o que Deus ele está falando sempre para mim. Fique esperto com as propostas, fique esperto com as mesas, fique esperto com as pessoas, ore somente para mim. Por isso que eu não ouço mais o que as pessoas têm a dizer sobre mim. Hoje eu postei um post no Instagram que era assim: não ligue para o que as pessoas dizem sobre você, ligue para o que Cristo pensa de você. Era alguma coisa assim. Foque no que a voz de Deus diz sobre você, não as pessoas. Não olhe para pessoas, não olhe para circunstâncias, não olhe para si mesmo. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para Jesus, que é o importante. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra que eu estou entregando hoje foi o que Deus entregou para mim, e Ele falou que eu precisava urgentemente falar sobre esses sonhos, porque normalmente eu sempre sonho e eu nunca lembro. Mas ontem eu pedi para o Senhor me dar um sonho profético. Era de tarde, Ele me entregou um sonho profético sobre uma área da minha vida, e de noite Ele foi lá e entregou sobre as outras áreas da vida, sendo que eu tinha pedido só um sonho profético. E Ele falou: filho, você precisa espalhar essa mensagem, porque tem muitas pessoas que estão com espírito de confusão perto delas, que estão sendo enganadas por pessoas, lugares, por si mesmas. Cuidado com o que o seu coração pensa, porque o inimigo ele ataca de 3 formas: nos seus pensamentos. Se vir nos seus pensamentos, se você não falar assim, está repreendido em nome de Jesus, isso não é pensamento de Deus, você deixar ele continuar na sua cabeça, na sua mente, da mente vai para o seu coração, e do seu coração aí está lascado, porque o coração é enganoso. Aí você vai falar coisas que você não deve, vai fazer atos com as suas mãos, vai caminhar para lugares errados, porque os seus olhos não estavam em Cristo, porque você ficou a par de pensamentos. Tem um versículo na Bíblia que eu não vou lembrar agora de cor, mas ele fala assim: cuidado com os seus pensamentos, cuidado, orai e vigiai, ore sem cessar. Tem um versículo bíblico que fala também sobre isso: orai sem cessar e vigiai, uma coisa assim. Vigie, o inimigo ele está querendo te levar para o poço de novo. Se Deus já te reergueu, o inimigo vai tentar de tudo. E se você ainda está no poço,
as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você está no lugar errado, está ouvindo as pessoas erradas. E Deus está falando muito sobre as pessoas que a gente ouve. O que aconteceu com Adão? Ele ouviu a Eva, e Eva ela tinha ouvido quem? A serpente. Ou seja, o inimigo foi lá, tentou a Eva, aí ela pensou, ela nem estava pensando, aí foi lá e pensou assim: nossa, se eu tiver o mesmo conhecimento de Deus. Aí a serpente falou assim: você não vai morrer. E Deus falou que ela ia morrer. Mas ela ouviu a pessoa errada, ouviu a serpente, ouviu o inimigo. Aí desse momento ela pensou, só que ela não repreendeu, ela não foi falar com Deus. Aí desse momento foi pro coração, e do coração veio para a mão, e ela foi lá e comeu. E depois disso, que ela já estava no pecado, o que ela fez? Levou pro companheiro, e foi lá e deixou ser usado pela boca do inimigo. Não deixe o inimigo usar a sua boca. Lembre que eu falei na metade do vídeo, Tiago 3, 9 e 10. Não tem como você abençoar a casa de Deus e amaldiçoar as pessoas aí fora. Essa palavra é bem dura, mas é a verdade. Cuidado com o que sai da sua boca. Vá para os lugares certos. Leia a palavra e todos os dias orai, vigiai. Em Provérbios fala: você tem 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Toda vez que você fala mais, tem problema para você. E fique esperto com o que você assiste, com as suas escolhas, porque é muito perigoso o que está acontecendo. O inimigo, ainda mais nessas festas de anos agora, você pode perceber que é onde o inimigo ele ataca mais, porque é nos momentos que as pessoas elas estão fracas espiritualmente, porque elas não estão lendo a Bíblia, não estão indo para a igreja, e nesse momento o inimigo ataca mais, porque as pessoas só querem saber de festas. Cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com os seus familiares, amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos. O inimigo pode usar essas pessoas para querer te tirar do foco que é Cristo, mas não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. As coisas podem estar dando ruim, mas eu tenho uma palavra para você para finalizar esse vídeo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E uma música que Deus estava tocando ali antes de eu vir para cá, que eu estava me arrumando, que é As Noites Traiçoeiras, que fala assim a música: noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E é isso que Deus quer, Ele quer você sorrindo. Só que você tem que sempre estar buscando a palavra, tá escolhendo as pessoas que te aproximam de Deus, tá escolhendo as igrejas certas para você ir. Você pode estar na igreja errada e você nunca parou para pensar nisso. Talvez a igreja que você está só sabe te julgar, só sabe te amaldiçoar. O profeta estava falando ontem a seguinte palavra, que muitas pessoas postaram esse vídeo, que tem muitas pessoas que vão lá e falam assim: nossa, você comprou um carro novo, nossa, você trocou de casa, nossa, você está num aluguel caro, nossa, você comprou um celular novo. Não, eu prefiro o carro que eu tenho, velhinho, barato. Não, eu prefiro o celular que eu tenho. Está repreendido em nome de Jesus. Toda vez que alguém vir com esse assunto para você, falar assim: nossa, você pagou muito caro em tal coisa, nossa, não sei o que, cuidado com esse tipo de pessoa. E tem uma música que Deus estava falando muito para mim esses dias, que é um corinho de fogo, que fala assim, eu vou falar por cima, que agora eu não tô lembrando a música, que fala assim: se Deus te tirou de algumas pessoas,
pode ficar tranquilo, porque Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus pode estar te tirando de lugares, de amizades, de família, para você entender que o que importa é Ele. O importante sempre vai ser Ele. E se você não tiver Ele na sua vida, você está lascado. Eu tenho uma coisa para finalizar o vídeo. A salvação é individual. Não olhe para o que as pessoas falam para você fazer. Não olhe para o que a sua família fala. Não olhe para o que os seus colegas de trabalho falam. Vá se encontrar com Deus. Você pode perder um tempo da sua vida se entregando para Deus. Seu dia tem 1440 minutos. Deixe um tempo para ir conhecer uma igreja nova. Algum convite que alguém fez para você. Talvez esse convite pode mudar a sua vida. E se você não está se sentindo bem na igreja onde você está, cuidado. Esse lugar não é para você. Se as pessoas só sabem julgar, só sabem falar mal das outras pessoas, só sabem fofocar, cuidado. Essas pessoas não estão com o olhar em Cristo. O profeta também falou assim, que 90% das pessoas hoje só querem saber da carne, elas não querem saber do Espírito. Se as pessoas que estão do seu lado só falam de outras pessoas, só julgam, só condenam as pessoas, cuidado, elas estão julgando. Lembra? Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para não ser julgados. Toda vez que você mede alguém, você será medido. Se você está no meio dessa conversa aí, nesse pessoal que está falando mal de alguém, seja de político, seja de família, seja de amigos, seja de igrejas, seja do que for, se você está no meio dessas pessoas, cuidado. Se você julgar, você também vai ser julgado. E cuidado, que essas pessoas que estão julgando outra pessoa, quando você vira a costa, pode estar te julgando, que é isso que fala na música. Se Deus te tirou de algumas mesas, de alguns lugares, Deus ouviu conversas que você não ouviu. Cuidado. E é isso, eu profetizo vida nova na sua vida. Eu profetizo também, Pai, que o Senhor venha fazer a tua vontade nesse filho e filha que está assistindo esse vídeo até agora. Que o Senhor venha tirar todas as pessoas de ruim da vida desse teu filho e filha, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 fala isso. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo e conhecereis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E que o anjo que está do seu lado quebre as correntes e as escamas que estão no seu olho, em nome de Jesus. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha abençoar essa pessoa e a família dela, para que ele possa estar cada vez mais perto de ti. E se você chegou até aqui, gostou do vídeo, compartilha para algum amigo, compartilha para a família, compartilha no grupo da igreja se você já está. Compartilha com o máximo de pessoas que puder, porque essa palavra que eu entrego aqui não é para mim, é para você que está assistindo e é para as pessoas que você conhece. Se esse vídeo falou com você, se Deus falou através de mim alguma coisa que você estava pedindo confirmação sobre pessoas, lugares, propostas, família, etc. Se te ajudou, curta, se inscreva, ative notificação, compartilhe para um amigo. Eu sempre vou tentar estar postando todos os dias aqui, para a honra e glória do Senhor. E eu só espero isso. Que Deus te abençoe. E a gente também tem um Instagram, podcast do Avivamento também no Instagram, certo? Que é a mesma capa desse vídeo aqui. Siga lá. E a gente sempre posta lá. Se você se interessou por esse vídeo, mande para o máximo de pessoas que conseguir. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Eu desejo uma ótima vida para você. E não se esqueça, Deus não esqueceu de você. Você pode estar chorando hoje, mas se você confiar, orar e falar com Deus, o choro pode durar na noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.